A terceira promessa que Deus faz para Abraão é que a sua descendência seria uma bênção para todos os povos. As nações vizinhas, as nações adjacentes seriam abençoados, não porque eles adoravam outros deuses, não porque os deuses da Mesopotâmia faziam parte dos seus graus de deuses naquela época, era porque a promessa que Deus havia feito para Abraão não se resumiria exatamente ali, mas que se estenderia de geração a geração. Um versículo que nos traz bem a memória acerca de Abraão, para você entender, está escrito aqui, Gênesis capítulo 15 e o versículo 13, se você quiser ler. A Bíblia está dizendo: então disse a Abraão, quem é quem disse? Deus: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão por 400 anos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Veja bem, Deus faz uma promessa de exílio para o povo de Jacó, ou para o povo de Abraão, melhor dizendo. Deus está dizendo para eles que eles ficariam exilados, sofreriam por 400 anos. Isto é uma revelação que os descendentes de Abraão desceria para uma região. E que região é esta, irmão Dagoberto? Esta região se chama Egito. Aprende comigo agora. Ali ficaram por 400 anos. Oh, irmãos, isso aqui é muito profundo. Diante desta genealogia, diante desta ciência auxiliar, nós vemos aqui o crescimento patriarcal. Quando eles estão no Egito, eles começam a crescer, eles começam a expandir. O que é que aconteceu? Abraão casa com Sara. Abraão leva consigo, quando ele passa pelo Egito, uma serva por nome Agar. Quando Abraão está passando pelo Egito, que ele mentiu que Sara era sua irmã, ou coisa assim, a Bíblia diz que veio pragas, e você já sabe a história. Quando o faraó naquela época despachou eles com os seus gados, as suas fazendas, e neste meio termo, de presente para ele, foi uma serva, a mesma serva que estava cuidando de Agar, quando ela estava no seu camarim. O nome de Sara, melhor dizendo, quando ela estava no seu camarim, a sua serva se chama Agar. E como é que nós entendemos isso aqui? Diante da genealogia, irmãos, nós vimos que Sara, ela era estéril. Sara não podia ter filho. Havia uma promessa de Deus que eles teriam um filho, ou filho da promessa. Diante disso, ela não poderia ter filho. Ela ofereceu a sua serva a Abraão, a sua serva Agar, e da sua serva veio um filho por nome Ismael. Ismael é dos descendentes dos árabes. Sim, queridos, quando você ouvir falar sobre os árabes, você vai lembrar de Ismael, é a descendência de Ismael. Mas passou-se o tempo. A Bíblia diz que Abraão teve Ismael com Agar. Ele tinha 86 anos de idade. E a Bíblia diz que Sara tinha provavelmente 76 anos. Quando o tempo se passa e a promessa de Deus ela não morre, ela se estende. Para entendermos exatamente esse ponto aqui, Deus veio cumprir a promessa que ele fez a Abraão. O tempo passou, Deus prometeu para Abraão, exatamente nesse ponto aqui. Abraão não estava mais com 86 anos de idade. Sara não estava mais com 73. Não, Abraão estava com 100 anos de idade. Sara tinha 90 anos. E que filho que veio? O filho da promessa. E você já sabe da história. Veio Isaac. Isaac é dos descendentes dos judeus. Os judeus vieram da descendência de Isaac. Aprenda então conosco e você vai entender. A Bíblia diz que Abraão, com 137 anos, casou-se. Por quê? Porque Sara
137 anos, ela morreu. Abraão não ficou sozinho. O tempo passou. Com 137 anos, casou-se Abraão novamente. Com quem? Com Quetura. A Bíblia diz que Quetura teve mais 6 filhos, entre eles Midian. Vocês sabiam que os medianitas vieram da descendência por causa de Midian? Jetro era um medianita. Jetro, que era pai de Zípora, que ao mesmo tempo foi esposa de Moisés. E eu estou falando isso aqui para nós entendermos aonde é que eu quero chegar. Sim, Jetro era da descendência de Midian, dos medianitas. Ouça isso então. Isso aqui é muito interessante, queridos. De Abraão a Sara nasce Isaque. Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma mulher que não fosse de Canaã para casar com Isaque. Por quê? Porque as cananeias não eram mulheres plausíveis, não eram mulheres bem vistas, eram mulheres que traíam seus esposos, eram mulheres que não tinham compromisso